Saudações, meu querido aluno. Aqui quem fala é o professor Heitor Victor, de Língua Portuguesa. Hoje a gente vai falar de um assunto mega importante para a nossa redação Enem. A gente vai falar de proposta de solução. É uma das competências, uma das 5 competências que são avaliadas na sua prova, na sua redação. E eu diria que é a que separa os meninos dos homens, né? Porque se você sabe como fazer, como apresentar, você tira 200. Se você tiver dificuldade, você pode tirar uma nota bem baixa, como 40, 80, 120 nessa competência. Então, dominar a proposta de solução é crucial para você disputar lá no topo das notas para as carreiras mais concorridas. Vamos nessa então para ver como que é aí a proposta de solução na redação Enem. A primeira coisa que a gente precisa entender é uma diferença essencial entre intervenção e solução. Eu sei que o nome que o próprio Enem dá é proposta de solução, mas eu acho que se você interiorizar aí uma proposta de intervenção, talvez abram mais as possibilidades para você preparar a sua proposta. Porque olha só, é preciso solucionar o problema? Óbvio que não. Imagina que cai um tema como a questão do meio ambiente no mundo, né? A sustentabilidade. Se você souber como solucionar, você ganha, você mereceu o Nobel. Então, não é uma coisa tão simples assim. Então, melhor você pensar que é o seguinte, não tem necessariamente que solucionar o problema. Você tem de intervir nesse problema, que é diferente de solucionar. Porque intervir pressupõe que você vai fazer um recorte do problema maior e apresentar uma solução que concorre para a solução maior. Você vai apresentar, então, uma pequena ação que é suficiente para ajudar na melhoria de um problema. E isso faz com que a sua proposta seja sempre mais viável, porque intervir é mais viável do que solucionar necessariamente. O que eu quero dizer para você é que você não vai tentar buscar a solução completa para o problema, porque essa pode ser muito difícil ou mesmo impossível de você pensar no momento que você está fazendo uma prova. Melhor você pensar que você vai intervir. É uma ação mais viável, menor, que pressupõe um recorte da situação problema. Certamente aí você vai ter um leque de possibilidades maior de ações para propor. Então, intervir no lugar de solucionar é o primeiro passo a ser dado para uma boa proposta. Mas como que o Enem cobra exatamente? Como é que eu posso intervir no lugar de solucionar? Isso pode, né? É a primeira pergunta que deve surgir. Então vamos ver aí o descritor da competência 5. Competência 5 é o seguinte: elaborar proposta de solução para o problema abordado, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então, ele quer que você elabore uma proposta de solução para o problema abordado, mas não necessariamente que vá solucionar todo o problema. Você não precisa dar conta de toda a problemática que pode ser abordada num determinado tema. Por isso, a ideia de intervir está dentro do que é pedido, porque vai ser uma proposta possível de solução para o problema abordado, mas não vai necessariamente buscar algo talvez inalcançável, inacessível, por tentar solucionar todos os aspectos daquele mesmo problema. O segundo passo a ser dado, muito importante, é você identificar a situação-problema. Porque se você vai apresentar uma proposta, você precisa recortar, especificar qual é o problema para aquela proposta que você vai forjar. Muitas vezes o tema já pressupõe a situação-problema, fica claro, fica evidente. Quando você pensa, por exemplo, num tema que é o aumento de doenças sexualmente transmissíveis no país, você já definiu a situação-problema. Agora, como já caiu no Enem, por exemplo, a lei seca no país, você não está tratando aqui de uma situação-problema no tema. Então, é preciso pensar nessa situação, defini-la no seu planejamento de redação, para que então você possa buscar aí a proposta. A situação-problema que é apresentada como um problema a ser discutido através da argumentação durante a elaboração textual. Então, a situação-problema precisa ser
discutida na sua redação para que a sua proposta tenha coerência com o restante do texto. Não se esqueça, portanto, de depreender do tema a situação-problema e apresentá-la ao longo da sua argumentação. Mas vamos exemplificar essa história para você poder entender melhor. E para isso eu separei 2 tipos de tema que vão te levar a discutir de uma maneira diferente qual é a situação-problema. A gente tem os temas cuja situação-problema está implícita e temas cuja situação-problema está explícita. Vamos dar uma olhada. Os temas cuja situação-problema está explícita são aqueles que já pressupõem uma situação-problema no seu enunciado, no seu descritor. Como o tema Enem 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Veja bem, o próprio tema já traz aqui a palavra manipulação do comportamento do usuário. Isso é evidente a situação-problema abordada. Você vai precisar buscar uma proposta de intervenção para essa manipulação. Cuidado para você não fugir do tema quando esse tipo de enunciado aparece. Porque está bem definido. A situação-problema está explícita. Muito diferente de quando a situação-problema é implícita. Ela não é apresentada na formulação do tema e precisa ser clarificada ao longo do seu texto. Como, por exemplo, já citado, o tema de 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Veja, aqui ele está trazendo como tema o resultado de uma proposta de solução para um problema que foi implementada no Brasil. Isso quer dizer que o tema ele não pressupõe a situação-problema. Você precisa inferir. Nesse caso aqui, a situação-problema é a bebida e direção. E quando a lei seca atua no país para minimizar esse problema, você já tem aí umas consequências positivas. Agora, o que você vai propor? Uma ampliação do projeto ou uma mudança no projeto, caso você argumente no sentido de que ele não foi tão positivo assim. Mas a situação-problema terá de ser apresentada, que é a relação entre bebida e direção. Ok, então, primeiro você pensou numa proposta de intervenção, você não quer resolver totalmente o problema, você quer apenas intervir positivamente nele. Depois você entendeu a situação-problema efetiva. O que você faz agora, né? Como é que você vai direto para essa proposta? Vamos fazer alguns levantamentos aqui que podem nos ajudar a pensar numa proposta na hora da prova. Primeiramente, você precisa compreender bem a situação-problema com base no tema. Isso a gente falou anteriormente como o segundo passo ali importante. Então, você tem de pegar o tema e depreender a situação-problema. Depois, você vai introduzir com coerência a proposta, direcionando-a ao problema. Tem de estar correlacionada diretamente. Tendo isso em mente, você explora a situação-problema dentro da sua argumentação de maneira encadeada. Isso quer dizer que você pode apresentar a situação, depois apresentar as consequências negativas dessa situação-problema para então cair na sua proposta. Ou seja, a proposta faz parte da sua argumentação. Ela não pode vir estanque no final, solta, sem relação com o que você disse anteriormente. E por fim, você vai pensar na viabilidade e na pertinência. Muitas vezes é viável, mas não é pertinente. Pode, por exemplo, ferir os direitos humanos se você for muito autoritário nessa sua proposta. Então, proponha sempre de maneira muito bem fundamentada. Agora, eu sei que dizer para propor de maneira fundamentada pode parecer um pouco genérico. E é, de fato, genérico. Porque você não tem como fazer um direcionamento mais específico. Para isso, que a gente tem aí os 5 quesitos da proposta de intervenção, para que você possa se basear neles, se guiar por eles, para chegar à sua proposta de maneira mais efetiva. Vamos olhá-los, que eu tenho certeza que a coisa vai melhorar um pouquinho de figura, e aquele último passo de uma proposta precisa ser bem fundamentada, vai ficar mais claro. Vamos lá. Os 5 elementos da proposta de intervenção são detalhamento, ação, agente, meio e resultado esperado. Então, você precisa
é fazer com que a sua proposta tenha precisamente esses 5 elementos. Eles são, na verdade, o nosso grande guia. É a partir deles que você vai conseguir ter uma objetividade maior na hora de propor. Então, vamos olhar um por um para que isso faça ainda mais sentido para vocês. O primeiro elemento é a ação, propriamente dita. Essa ação é ali o que você vai embasar por meio dos outros elementos para que ela seja efetivamente a sua proposta de intervenção. Então, essa ação, ela precisa ser uma proposição efetiva que possa intervir na situação problema. Ela pode apresentar mais de uma ação, você pode apresentar mais de uma ação, contando que elas estejam interligadas. Evite colocar várias propostas soltas e superficiais que não tenham relação uma com a outra. Deve ser uma afirmação, não como hipótese. Isso aqui parece meio óbvio, mas muitas vezes a pessoa acaba perdendo o ponto porque levanta como se fosse uma hipótese, tipo, caso fizéssemos X, as coisas se resolveriam. Não pode ser dessa maneira. Você vai dizer, é preciso fazer X para que as coisas se resolvam. Por fim, é preciso respeitar os direitos humanos nessa ação. Então, não tente nenhuma ação que seja autoritária, que seja inconstitucional, que vá ferir os direitos básicos do indivíduo, do cidadão. Fuja sempre de propostas muito radicais, que fujam muito da nossa legislação vigente. É uma boa forma de você jamais incidir aí em desrespeito aos direitos humanos. Assim que você pensou a sua ação, você tem de também apresentar quem vai executar a ação, ou seja, o agente é de quem se espera que parta a ação. O bom nesse sentido aqui é que você tem aí uma lista finita, diferente da ação, que é uma lista infinita de possibilidades. O agente, você tem uma lista finita de possíveis agentes que você pode dominá-los para que, na hora de apresentar a proposta, você saiba como especificar bem esse agente da proposta da ação efetiva aí. Apesar de um número reduzido de possibilidades, a gente tem aí também uma gama grande de possibilidades de agentes possíveis. Mas eu fiz um recorte aqui para vocês, que eu acho que dá conta de quase todo tipo de situação, problema que você vai encontrar no vestibular. Sugiro que você domine esses 7 agentes que eu vou te mostrar, para que você sempre tenha em mãos uma possibilidade de propor de maneira técnica aí qual vai ser a sua intervenção. A minha listinha é a seguinte, você pode apresentar o governo como tipo de agente, mas aí para ser o governo, galera, é bom que você especifique no detalhe cada órgão específico do governo que vai atuar, porque aí você ganha lá na frente no detalhamento, que a gente vai explicar mais à frente. Você pode apresentar como agente a mídia. A mídia é um bom agente porque ela tem uma função social a ser cumprida, que é a função de comunicar, de se comunicar com a população, com a sociedade. Então, você usar a mídia é uma boa pedida porque você não tem de dar tanta contrapartida assim, contando que você a coloque dentro do seu campo de atuação. As igrejas são ótimos agentes porque igrejas têm uma função natural de prestar ações sociais para a comunidade. As igrejas muitas vezes já realizam ações sociais. O que você vai fazer é direcioná-las para a situação, problema que você identificou. Escolas são possíveis agentes porque elas estão em quase todas as partes do Brasil, em todos os segmentos e classes que existem no país. Usar a escola, então, te permite um longo alcance de atuação. A iniciativa privada pode servir como agente, contando que você lembre que ela precisa de uma contrapartida, seja em publicidade, isenção fiscal ou mesmo um retorno financeiro. As ONGs têm por função as ações sociais. Lembre-se que é preciso sempre o financiamento quando se pensa em ONGs. Por fim, você tem as associações de bairro. Eu tenho um grande carinho aí pelas associações de bairro como agente, porque são organizações menores, organizações que tem por objetivo a prática de ações comunitárias sociais que vão trazer melhorias aí ao bairro, à comunidade, e te permite atuar numa esfera bem menor, mas sempre propor ações viáveis, ações
que são alcançáveis com mais facilidade. Então, você pensar, por exemplo, que a associação de bairro pode montar um evento esportivo e o incentivo ao esporte como forma de aumentar o ingresso de crianças em escolas, ou mesmo tirá-los da rua ou em situação de vulnerabilidade, você tem uma ação muito possível, muito viável, fácil de ser aplicada, que vai ser uma proposta ótima de intervenção. Portanto, fique muito atenta aí às associações de bairro e às suas múltiplas possibilidades de pequenas ações, mas que são sempre muito importantes para mitigar o problema que venha a ser tratado.